11º domingo do tempo comum do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor das sementes. Quando é semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu vêm abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas outras parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhe falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Amados irmãos e irmãs, neste domingo nos é apresentado duas parábolas. Vejam, as parábolas do reino não são muito comuns no Evangelho de Marcos. É uma técnica um pouco mais do Evangelho de Mateus. Das poucas que Marcos utiliza para mostrar a fecundidade do reino. A fecundidade do reino se dá por uma opção, uma escolha. Nós vemos que o semeador escolhe semear a palavra. Quem é que faz com que a palavra dê frutos? O tempo e o espaço, o lugar onde está sendo semeada. A terra, no caso. Então o reino de Deus se consolida para nós também aqui e agora. É bonito como o Concílio Vaticano II nos explica esta realidade. Porque o reino de Deus nós vivenciamos neste momento com as coisas que queremos alcançar, isto é, a vida eterna. Ou seja, se plantamos o bem, se nos colocamos do lado de Deus, existirá para nós a vida eterna, a vida divina. Se plantamos o mal, não podemos querer e exigir de Deus a vida eterna. A comparação que Jesus faz é muito clara, é muito lúdica. Não se dá conta. O tempo não consegue demonstrar. Porém, quando chega o tempo correto, o tempo da colheita, o reino de Deus está ali. Que dia é este, meus irmãos, que nós não damos conta? Que momento é? O momento da nossa morte. Nós produzimos frutos durante toda a nossa vida. E chega um momento que é o momento da colheita, o momento de prestar contas. A carta que São Paulo escreve à comunidade de Coríntios, a segunda, a partir do capítulo 14, nos explicita muito bem isso. No dia em que Deus predestinar, nós estaremos lá, diante do justo juiz, para receber o prêmio. Vejam que coisa interessante. Para Paulo, não existe condenação, mas existe um prêmio. Um prêmio colocado de uma maneira muito clara também. Se nós cultivamos aquele prêmio, receberemos muito. Se não, receberemos aquele suficiente que colocamos. A segunda parábola, o grão de mostarda. Muitas pessoas costumam dizer: a minha fé é pequena, é frágil, é pouca. A comparação que Jesus faz é justamente a partir deste argumento. Não é o tamanho da fé, mas o empenho que nós colocamos. Ela pode ser minúscula como um grão de mostarda, mas se colocamos com toda a veracidade, com todo o desejo de nos aproximarmos de Deus, ela vai produzir frutos, se tornará grande. Então a fé só cresce quando nós estamos próximos de Deus. Distante de Deus, não há fé que cresça, não há fé que amadureça. Peçamos neste domingo abençoado, então, Senhor, faz com que nossa fé cresça e frutifique. Que Ele possa abençoar e santificar a nossa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.